a ira do homem, ele não produz a justiça de Deus. E a justiça de Deus, na verdade, é eu poder ter paz. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu quero estar falando um pouquinho a respeito de ira, raiva e ódio. Na verdade, assim, são 3 palavras e você pode estar pesquisando o significado deles, tanto o significado no original, no hebraico, no grego, ou então mesmo num dicionário informal. Isso vai te ajudar muito a você estar investindo nos seus relacionamentos, porque na verdade nos nossos relacionamentos, na maneira como nós nos vinculamos com as pessoas, que esses sentimentos, eles na maioria das vezes, eles afloram com tanta força, ou às vezes até com violência. Então, para começar, eu quero falar sobre a ira, e eu quero trazer um texto bíblico para a gente poder, então, estar embasando o início dessa nossa conversa, A Bíblia diz em Efésios 4, versículo 25 a 27, diz assim: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Olha que interessante, a Bíblia aqui está dizendo, Paulo está dizendo assim, que nós podemos até nos irar. O problema não está na ira em si. Quando a gente se ira, na verdade, está vindo para fora algo que nós precisamos tratar dentro de nós. O problema é o que nós fazemos após a ira. Paulo está dizendo assim, que nós podemos nos irar, mas não pecar, E a ira, ela vem aqui já no texto, ele diz, que a raiz da ira dentro de nós, ela tem muito a ver entre a verdade e a mentira. E aqui o texto diz assim, que nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade. É tão interessante como essa guerra entre a mentira e a verdade vamos dizer, a base pelo qual ela desencadeia tão grandemente a ira dentro de nós e nos leva até mesmo a gente passar para a raiva, passar então para o ódio. E falar a verdade muitas vezes não é muito fácil, O próprio Jesus diz que da nossa boca o nosso falar deve ser sim, sim e não, não. E como muitas vezes, o nosso sim ele acaba sendo não e quantas vezes o nosso não acaba sendo sim. E essas mentiras que elas acompanham a nossa fala, acompanham a nossa comunicação, como nós nos comunicamos com os outros. Muitas vezes é difícil falar a verdade e muitas vezes é muito mais fácil falar a mentira. E a ira, ela nasce quando nós descobrimos as mentiras que estão dentro de nós ou as mentiras que as pessoas falam, e aí aflora essa ira. Se esse texto aqui está dizendo que quando a ira ela aflora, eu devo tratar, porque se eu não trato, eu vou dar lugar para o diabo, eu vou dar lugar para Satanás e após isso eu vou entrar em raiva, O que já seria uma raiva? Raiva, ela seria assim, quando nós estamos nos relacionando, às vezes a gente está conversando com as pessoas, a ira ela aflora, isso mostra de que algo não está legal dentro de nós, eu vou responder uma pessoa. A pessoa ela age em meu favor e eu vou ter uma reação para com essa pessoa, só que a minha resposta muitas vezes vai ser uma resposta de violência, às vezes pode ser uma resposta de fúria, às vezes pode ser até uma resposta de ódio. Então o que eu quero te encorajar? A você analisar isso e ver como isso está funcionando na sua vida. E na medida em que nós vamos fazendo isso, nós vamos aprendendo a curar os nossos relacionamentos, a sarar os nossos relacionamentos. A raiva, então, ela é uma reação violenta, ela é uma resposta violenta e muitas vezes até de vingança na vida das pessoas. E o ódio, ele vai além disso, além de eu muitas vezes responder com violência, eu responder muitas vezes com agressividade, eu vou fazer o quê? Vou aniquilar essa pessoa do meu relacionamento, eu vou cortar essa pessoa do meu relacionamento. E quando eu corto pessoas no meu relacionamento, isso é um sinal de vingança. E a vingança, na verdade, é por quê? Porque eu tô tendo ali um sentimento de injustiça, eu tô tendo ali um sentimento de que estão falando mentiras ao meu respeito. Então, isso vai, na verdade, vai separando o relacionamento cada vez mais. Eu tenho uma indicação de um livro aqui muito legal, que fala sobre a raiva, o seu bem e o seu mal. Aqui ele fala muito a respeito disso e como nós aprendemos a tratar isso nas nossas vidas.
vidas, né? E a dica que eu dou para tratar, né, a primeira coisa que eu penso assim que é bem importante é a gente aprender a identificar a diferença de ira, a diferença de raiva e a diferença de ódio. A segunda coisa é nós reconhecermos da onde isso vem, porque às vezes a ira que eu tô tendo ou até mesmo a resposta de raiva que eu tô dando a alguém, no fundo é porque eu tô me sentindo desvalorizado, eu tô me sentindo às vezes rejeitado, porque a minha identidade às vezes não tá muito bem formada. Então assim, às vezes a resposta que eu dou é porque existe um problema ainda mais profundo. E aí, em terceiro lugar, a Bíblia fala que eu devo confessar isso. Na medida em que eu confesso, em Tiago 5,16 fala de a gente confessar uns aos outros, mas também em 1 João 1,9 fala de a gente confessar isso diante de Deus. E quando a gente confessa, a gente reconhece diante de Deus, a gente não só absorve de novo o perdão, aquele momento de paz, mas também nós obtemos, na verdade, a nossa posição de justo, né? Nós nos tornamos de novo naquela posição de que nós estamos em ordem com Deus e em ordem com as pessoas. E o último texto que veio ao meu coração, que eu queria repartir com você, está em Tiago 1,9, que diz assim: a ira do homem, ele não produz a justiça de Deus. Ou seja, eu tentar tratar a ira, a raiva e o ódio com a minha própria, né, senso de justiça, com o meu próprio critério de justiça, eu não vou conseguir trazer a justiça de Deus. E a justiça de Deus, na verdade, é eu poder ter paz. Eu ter a verdadeira paz comigo mesmo, com Deus e com as pessoas. Então, o que acontece? Quando, né, uma forma fácil de você discernir se você está em paz ou não, né, se está sendo tratado a ira, a raiva e o ódio, é a paz. Porque quando a gente está em paz, a gente consegue voltar a se relacionar com as pessoas, né, e a gente consegue ter paz, a gente dorme tranquilo. Agora, quando eu não tenho paz, lá no fundo ainda existe mágoa, ainda existe amargura, quer dizer que a justiça de Deus não está sendo estabelecida. Eu estou tentando resolver com a minha justiça própria. Então eu quero deixar esse versículo, quero te encorajar a você realmente investir em buscar mais a justiça de Deus e abandonar a justiça do homem, porque senão você não encontrará a paz verdadeira. Ok, queridos? Deus abençoe e que você possa estar estudando e meditando a respeito desses assuntos.